Olá, este é o blog Civil Imobiliário. E no vídeo de hoje eu tenho enorme satisfação de receber o meu grande amigo Fábio Rocha Pinto e Silva, mestre e doutorando pela Universidade de São Paulo e o doutorado inclusive realizado em dupla titulação pela Faculdade Paris II. Fábio, é um grande prazer recebê-lo aqui. Prazer é meu, Alexandre, muito obrigado pelo convite. E para hoje a ideia é tratarmos a respeito de garantias. O Fábio é um grande especialista no tema. Fábio, como é que funciona o sistema de garantias estabelecido no Código Civil? Bom, o sistema de garantias no Código ele é dividido essencialmente entre as garantias pessoais e as garantias reais, a visão clássica das garantias. Garantias pessoais, o tipo principal é a fiança, que é estabelecida entre os contratos em espécie, a única garantia estabelecida entre os contratos em espécie. Temos um outro exemplo de garantia pessoal, que é o aval, tratado na matéria dos títulos de crédito. E no livro do Direito das Coisas, o Código trata das garantias reais. Até uma quase particularidade do Código Civil brasileiro, que seguiu nisso o Código alemão, o BGB, diferentemente de outros códigos europeus que separam as garantias reais do livro do Direito das Coisas, como em Portugal, na França e mesmo na Itália. Nós temos entre as garantias reais, no título 10 do livro 3º, o penhor, a hipoteca e a anticrese, e uma, de certa forma, novidade do Código de 2002, embora já fosse tratada por lei extravagante, é a propriedade fiduciária, que é tratada juntamente à propriedade também no livro 3 do Direito das Coisas. Fábio, mas além dessas garantias, ou seja, essas garantias consideradas típicas, é possível que os contratantes firmem outros tipos de garantia que não estejam previstos, seja no Código Civil, seja em legislação extravagante? Bom, em relação às garantias reais, existem, como princípio, dois obstáculos. O primeiro é o princípio numerus clausus, que vedaria às partes criar novos direitos reais não previstos pela legislação, não necessariamente pelo Código Civil, mas por qualquer outra lei. Tá. E, além disso, o princípio da tipicidade estrita vedaria às partes modificar a regulamentação dessas garantias reais, tal qual existente na legislação. Com relação às garantias pessoais, o princípio é de maior flexibilidade. Então, por exemplo, a regulamentação da fiança permite que alguns direitos, permite expressamente que sejam afastados, como, por exemplo, o benefício de ordem ou o benefício de divisão. E seria possível também que modalidades de garantia pessoal atípicas fossem criadas pelas partes. Mas isso, claro, esbarra na limitação de que essas garantias não sejam equivalentes à fiança. Caso contrário, elas são qualificadas como fiança. Hoje, na prática contratual, acho que existem dois tipos de garantia que são efetivamente atípicas e diferentes da fiança, é o caso da garantia autônoma. Tá. E também da carta de conforto, duas formas atípicas, mas que são muito usadas em contratos empresariais. No âmbito do mercado imobiliário, naturalmente a alienação fiduciária tem ganhado um grande destaque. Quais são as garantias que você destaca que são utilizadas nesses contratos do mercado imobiliário? Bom, tradicionalmente, antes do advento da alienação fiduciária, o mercado imobiliário era muito baseado nas garantias hipotecárias, que hoje ainda suprem algumas lacunas deixadas pela regulamentação da alienação fiduciária. É claro que, com o advento da alienação fiduciária, ela passou a ser a garantia principal do mercado imobiliário. E, em paralelo, há garantias mobiliárias que complementam as garantias imobiliárias nos projetos imobiliários. Por exemplo, penhores e cessões fiduciárias de recebíveis decorrentes dos projetos são um complemento bastante comum, inclusive porque, em razão da súmula 308 do STJ, é necessário que haja garantia sobre os recebíveis para suprir a ineficácia da garantia imobiliária quando o projeto imobiliário começa a ser vendido aos consumidores. Uhum. A alienação fiduciária é um modelo que você entende que merece críticas? A alienação fiduciária é um modelo que foi muito benéfico para o mercado imobiliário. Acho que essa é uma opinião praticamente unânime e que foi responsável pela ampliação dos financiamentos e pela diminuição do spread. Agora, existem duas sortes de problemas na alienação fiduciária que permanecem sem solução e que é importante que eles sejam debatidos, apesar da importância dessa garantia para o mercado. A primeira sorte de problemas decorre da insuficiência da própria lei da alienação fiduciária, que permitiu que ela fosse usada para toda espécie de dívida, de obrigação garantida,
embora a legislação seja extremamente casuística e extremamente pensada para a hipótese da aquisição, especialmente da casa própria. Então, um exemplo clássico de insuficiência dessa lei é a hipótese da quitação recíproca, prevista no artigo 27, após o leilão, caso a dívida tenha um valor maior do que o valor do imóvel. Eu entendo essa regra no financiamento imobiliário habitacional, mas é claro que essa regra não poderia ser aplicada a outras espécies de financiamento, em que, inclusive, não existe a hipossuficiência do devedor. Sim. Né? E existe uma segunda espécie de problema, que na realidade é um pouco menos visível, mas que decorre da ideia da propriedade em garantia. Quer dizer, a alienação fiduciária ela surge como uma solução fácil para um problema complexo, que era o fato de as garantias tradicionais estarem sujeitas a processos de discussão longos, custosos, e também sujeitas a créditos mais privilegiados, seja contra devedores solventes, na hipótese de um concurso singular sobre o bem, objeto da garantia, seja também na insolvência. Mas, na realidade, quando vem essa saída pela propriedade em garantia, que excluiria automaticamente todos os concursos, passam a existir opiniões no sentido de que o credor proprietário possa responder como proprietário. E esse eu acho que é um risco permanente que paira sempre sobre as discussões da propriedade fiduciária. Ele responderia por dívidas anteriores? Por exemplo, por dívidas, por exemplo, por danos ambientais, por exemplo, a questão dos danos ambientais, claro, me parece uma coisa absurda, mas quando a gente pensa em uma propriedade transmitida, poderia haver esse tipo de interpretação. E há, inclusive, decisões do STJ que trazem a responsabilização do credor fiduciário por tributos, por exemplo, ou por cotas condominiais, mesmo antes da execução da garantia, o que me parece uma extrapolação completa da finalidade dessa garantia, mas que acaba encontrando guarida nessa ideia de que a propriedade fiduciária foi transmitida desde a constituição da garantia. E qual que é a solução? Você propõe algo? Sim, eu acho que existe uma solução bastante evidente para isso e que é, inclusive, mais direta do que a ideia de propriedade de garantia. A propriedade de garantia não é uma jabuticaba, tá? Quer dizer, na realidade, quando a gente fala disso, é uma solução que outros países latinos também adotaram para escapar da mesma espécie de problemas existentes no Brasil. Portanto, acho que foi uma solução adequada quando instituída na Lei 4728, do mercado de capitais. Acho que foi uma solução adequada também quando instituída na Lei 9.514 de 97. Agora, passados 20 anos da 9.514 e começando a surgir esse tipo de problemas, eu acho que nós precisamos voltar um pouco os olhos para a questão do mérito, porque quando se discute propriedade fiduciária, nós estamos discutindo uma questão de forma, não é? Em vez de se fazer um gravame sobre o bem do garantidor, vamos transmitir a propriedade e com isso nós resolvemos os problemas. Mas e a discussão do mérito? Tem um autor francês que fala que isso é uma hipocrisia legislativa, porque na verdade o legislador ele queria que o banco recebesse em primeiro lugar, e nessa hipótese de financiamento e aquisição é justíssimo que o banco receba em primeiro lugar, mas ao invés de enfrentar essa briga e dizer, olha, nós estamos diante de um financiamento em que é justo que o banco receba em primeiro lugar, você foge para a propriedade em garantia e diz que o motivo dele receber em primeiro lugar é o fato de ter recebido a propriedade, quando essa garantia era de livre escolha. Então, voltando essa discussão para a questão da prioridade, eu acho que nós temos que dizer exatamente isso na lei. Nós temos que dizer o financiador da aquisição de um bem ou da geração de uma nova riqueza deve receber sempre em primeiro lugar, independente da garantia dele ser a propriedade fiduciária, se é a hipoteca, ou ser, na verdade, um penhor ou qualquer outra garantia que se possa pensar. O que demanda maior prioridade é o financiamento ou aquisição e não a natureza dessa ou daquela garantia. E saindo por essa regra, nós conseguimos evitar esse tipo de problema baseado na transferência da propriedade. Um segundo aspecto do mesmo problema acontece com a execução. Então, criou-se também um argumento no sentido de que a execução extrajudicial existente na propriedade fiduciária de imóveis só seria admitida porque a propriedade fiduciária de imóveis seria já uma garantia sobre bem do próprio credor e, por conta disso, não violaria princípio de acesso à justiça, de devido processo legal, ou mesmo de duplo grau de jurisdição, quando se discute, porque seria uma garantia do próprio credor.
quando na realidade nós sabemos que na prática a garantia é de livre escolha, ou seja, não existe, num ponto de vista prático, qualquer diferença na vontade das partes quando instituem uma hipoteca ou uma propriedade fiduciária. Então, da mesma forma, nós precisamos voltar o nosso olhar para o mérito da questão. Deve ser admitida a realização extrajudicial da garantia imobiliária? E está claro que sim, porque já era admitida no Brasil antes da alienação fiduciária. Com a alienação fiduciária em 97 passa a ser a regra para os financiamentos imobiliários e nós estamos há 20 anos convivendo com esse sistema da execução extrajudicial, ou seja, é uma modalidade de discussão já admitida. O que falta é que o Código Civil ou outra legislação generalize a admissibilidade dessa forma que já é hoje a mais corrente. O decreto 7066, ele está, de certa forma, sob ameaça da sua constitucionalidade em um julgamento em andamento no Supremo Tribunal Federal. Você acha que isso pode implicar também eventual declaração de inconstitucionalidade à lei de alienação fiduciária? Qual o risco que a gente corre em virtude disso? Pois é, essa é uma questão importante e acho que, novamente, para trazer a discussão para uma questão de mérito. O Decreto-Lei 70 é um decreto que contém uma modalidade de discussão extrajudicial hipotecária que é feita por meio de um agente fiduciário apontado no contrato de constituição dessa garantia hipotecária. Uhum. O Decreto-Lei 70 ele tem problemas de rito, que são muito criticados por estudiosos dessa legislação, do sistema de garantias hipotecárias, já há muito tempo. E por conta desses problemas de rito, que podem levar a conflitos de interesse ou a abusos de discussão contra os devedores, mutuários, e que são ao mesmo tempo, nesse caso, garantidores hipotecários, levou-se novamente agora uma discussão de constitucionalidade do Decreto-Lei 70, que é até, de certa forma, muito esquisita, quer dizer, é um tema requentado, porque o STF já vinha há muito tempo reconhecendo a constitucionalidade, e agora nós estamos falando de uma legislação da década de 60 que volta à pauta para ser, com uma tendência nessa ação, a ser considerada inconstitucional. O que enfim, nós não temos acesso ao conteúdo dos votos já proferidos, mas o que me preocupa nesse caso não é a mera inconstitucionalidade do Decreto-Lei 70, mas os argumentos que possam ser utilizados para tanto. Porque, de fato, é uma legislação com problema de rito que mereceria ser atualizada. Tá. Agora, considerar o inconstitucional sob um argumento genérico de que não é admitida a execução extrajudicial ou de que a execução extrajudicial fere, por princípio, direitos do mutuário ou do garantidor, isso sim, além de ser um equívoco grave, a meu ver, traria imediatamente riscos para a alienação fiduciária de imóveis por uma questão de finalidade, de identidade de finalidade entre essas duas garantias. Agora, se o Decreto-Lei 70 for considerado inconstitucional por questões pontuais ao Decreto-Lei 70, como eu mencionei, questões relacionadas a conflito de interesses, bom, aí nós estamos tratando de um problema do mecanismo, do rito do Decreto-Lei 70, que não tem relação alguma com o rito previsto para alienação fiduciária na Lei 9.514 de 97. Então é importante ser feita essa divisão e é importante que o STF volte a análise dele realmente para questões de mérito e fuja dessas saídas muito principiológicas que, na verdade, seriam um grande equívoco para o financiamento imobiliário. Fábio, queria agradecer imensamente os seus esclarecimentos, você que é um grande estudioso de garantias, e a gente fica aqui com vontade de que você volte novamente para o blog para outras entrevistas. Eu que te agradeço, Alexandre, foi um prazer contribuir com vocês. Muito obrigado.